ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2023-2024. Entramos no expediente do dia. Livro de presença. Vossas Excelências registram a presença aí no painel. Vai jogar ele lá pra cima. Registra a presença aí, Zaqueu. Zaqueu, Amarildo. Thelma. E aí, Gilvan? Convite de Gilvan, ele disse que queria que todos os vereadores ficassem presentes. Essa parte de todos os É. Mas ela tá nojento demais. Depois, na hora de eu pegar o microfone e falar, foi um monte. Vai ter que, primeiro tem que trabalhar para depois se ganhar. Hã? É chato demais. Tá convidando aqui para uma audiência coisa aqui. Dia de sexta-feira, dia 1. Negócio de esgotamento municipal, sistema de esgotamento municipal.
Vamos. Peço a Ana que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 19ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da terceira sessão legislativa, realizada em 1º de agosto do ano de 2023, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum e ressaltada a ausência do vereador Edelson Oliveira Silva, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia, houve a leitura das razões do veto do prefeito aos projetos de leis número 075 e 077 de 2023. Um que fala das câmeras e detectores de metais para as escolas do município e outro que fala do reajuste salarial para os servidores do Legislativo. Houve ainda a apresentação do processo legislativo número 106 de 2023, do projeto de lei número 082 de 2023, do vereador Grayson Roberto, que altera o nome da rua, que especifica e dá outras providências. E, em seguida, foi aberto o espaço ao reverendo da Igreja Presbiteriana de Bela Sombra, Lucas Narras, o qual, primeiramente, lê uma carta de gratidão, agradecendo o apoio dos poderes executivo e legislativo, bem como secretários e demais lideranças políticas do município. Depois fez uma rápida explanação falando sobre a parceria da Igreja Presbiteriana com o Instituto Água Viva, que tem proporcionado diversas atividades às crianças e adolescentes no povoado de Várzea, no espaço da Escola Oswaldo Anjos. E, diante disso, conforme o artigo 26 da Lei Orgânica, solicita à Câmara de Vereadores a doação do terreno e do prédio escolar Oswaldo Anjos com a finalidade do uso para diversas atividades culturais, sociais, beneficentes, dentre outras. Ficando a igreja responsável pela reforma e manutenção do prédio e terreno e a preservação do nome atual da escola. Logo após, foi franqueada a palavra aos vereadores que parabenizaram o pastor Lucas pela iniciativa. Foi aberto o espaço também ao historiador Idilmar França, o qual explanou rapidamente através de slides sobre a Lei Paulo Gustavo e seus editais, esclarecendo de que forma esta lei funcionará no município de Piatã. Depois respondeu aos questionamentos de alguns vereadores. Foi aberto o espaço ainda ao advogado da Câmara, Dr. Matheus Souza, o qual fez uma rápida explanação, explicando como será feito todo o trâmite dos vetos até suas votações, e esclareceu sobre a constitucionalidade dos projetos de leis 075 e 077, que foram aprovados por unanimidade na Câmara. Na oportunidade, falou sobre outros assuntos relacionados à Câmara. Depois respondeu aos questionamentos de alguns vereadores. No espaço destinado a requerimentos e indicações, falou Edil Valmir, o qual utilizou-se da tribuna e saudou a todos os presentes. Depois fez um breve comentário sobre os assuntos que foram abordados e debatidos na casa, falando um pouco a respeito das orientações dadas por Dr. Matheus sobre as ações dos vereadores que têm a possibilidade de legislar de forma diferente. Porém, disse entender que determinado projeto do Legislativo precisa ter também a característica de fundamentação e regulamentação, a exemplo, o da Igreja Presbiteriana e da Secretaria de Cultura. Comentou também sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara, feito em 2017. Porém, disse que na época fez 26 interferências, mas, infelizmente, aquela que designava valores e que os servidores poderiam ter prejuízos futuros não foi mudada. E disse que ainda bem que a Constituição diz que nenhum funcionário que entra pela porta do concurso poderá ganhar menos que o salário mínimo.
parabenizou a explanação do pastor Lucas, do historiador Dilmar e do advogado Dr. Mateus, que vieram com suas falas esclarecedoras. Parabenizou ainda a Secretaria de Educação pelo projeto do EJA, que vem avançando muito no município. Com a palavra, o vereador Miron leu uma pequena passagem bíblica, depois saudou a todos os presentes e, em seguida, disse que ele e o vereador Amarildo, em visita à escola da comunidade do Riacho dos Porcos, presenciaram produtos da agricultura familiar em um depósito se perdendo. E o mais grave é que fizeram um contrato com a pessoa para adquirir esses produtos e a mesma ainda não recebeu nada, considerando um verdadeiro descaso, e disse que o caso está no Ministério Público. Com a palavra, o vereador Amarildo saudou a todos os presentes, depois cobrou mais uma vez do líder do governo uma solução por parte da administração para a falta de água na comunidade do Capão, pois os moradores vêm sofrendo com essa situação. Se solidarizou com a comunidade das Cruzes e Malhada Grande, que vem sofrendo pelos transtornos causados pelas empresas do parque eólico, na questão da poeira e da lama quando chove, devido ao tráfego constante dos veículos da empresa, e ressaltou que a comunidade tem tentado o diálogo com a empresa e com o poder público municipal, que, segundo ele, está se ausentando da situação e deixando de assumir a responsabilidade nesta questão, de resolver o problema entre a empresa e a comunidade. Ressaltando que o Legislativo também deve estar presente, pois algo precisa ser feito. Fez também um relato do ocorrido na escola do Riacho dos Porcos, onde ele e Mirão presenciaram aproximadamente quase 2,5 toneladas de farinha e tapioca armazenados em uma sala totalmente estragados, considerando um descaso diante de tanto desperdício, enquanto vê pessoas fazendo campanha para arrecadar alimentos. Segundo o vereador, existe um contrato com o fornecedor que até agora não foi pago pela administração e que o caso se encontra no Ministério Público para que seja resolvido. O presidente prorrogou a sessão pelo tempo necessário, de acordo com o regimento interno da Casa. Com a palavra, a vereadora Thelma utilizou-se da tribuna e cumprimentou a todos os presentes. Depois, comentou que, durante o recesso parlamentar, aproveitou para fazer algumas visitas a diversas comunidades, ouvindo as demandas das pessoas e falou um pouco sobre cada uma delas. Disse que esteve também em várias reuniões e eventos importantes promovidos pela administração, destacando da Secretaria de Assistência Social. Informou que, na oportunidade, fez uma visita ao depósito de merenda escolar da Secretaria de Educação do município e gostou muito da organização que viu lá. Revelou que pretende ainda, nesse mês, protocolar 1 ou 2 projetos na casa, no intuito de garantir mais direitos às mulheres piataenses. Comentou um pouco sobre as 3 reuniões que participou como vereadora, junto com a administração municipal, líderes políticos e o grupo da empresa eólica, para ouvir as demandas da comunidade das Cruzes e Malhada Grande e tentar resolver a situação da melhor forma. Disse que as pessoas não devem ficar usando desta questão para se promover politicamente, e sim dialogar e colher as informações corretas, pois haverá o tempo certo de se fazer política. Em à parte, Miron comentou sobre a situação dessas comunidades, ressaltando que, segundo os representantes das mesmas, o maior questionamento dos moradores é a questão da poeira e da lama, quando chove, devido ao material inadequado que foi colocado na estrada. Falando pela liderança do governo, Valmir disse a Amarildo que, em relação ao que foi dito na ata sobre a gestante, ficou de dar uma resposta referente a isso e se comprometeu a procurar o secretário de Saúde e trará uma resposta na próxima sessão, assim como a questão dos quebra-molas do Tangará e a água do Capão. Referente à situação do Riacho dos Porcos, disse que não tinha conhecimento da mesma e considerou uma situação bem grave sobre esse contrato, e informou que o que se sabe é de um compromisso político de fazer uma casa
de farinha naquela localidade, mas disse achar que o vereador deve buscar um outro rumo para legislar, pois essas questões graves cabem à Justiça. Referente às reuniões com a empresa eólica, ressaltou que o prefeito esteve presente em 2 das 3 reuniões que foram realizadas, e todas foram bem produtivas, destacando a última realizada na prefeitura, onde foram lançadas várias propostas e que o prefeito se colocou à disposição em ajudar no que for preciso. Falando pela liderança da oposição, Amarildo deixou claro a Valmir que a situação da escola da comunidade do Riacho dos Porcos não tem nenhuma ligação com a questão da construção da casa de farinha. Quanto à questão da comunidade da Malhada Grande, disse que não está aproveitando o gancho para fazer política em cima daquela situação. Porém, o vereador não deve se ausentar da sua responsabilidade e que cada um tem que arcar com a sua, seja vereador, prefeito, secretários, para poder resolver o problema. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão. Mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, pelo vice-presidente José Hélio Mesquita e demais vereadores: Thelma Silva Xavier e Silva, Gilson Araújo da Silva, Valmir Almeida Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima, Zaqueu Alves de Souza e Manuel Miron Matos. Algum dos vereadores que queira retificar suas falas, sinta-se à vontade. Ninguém? Então coloco a ata em votação. Não tô. Votação encerrada. Resultado: sim 9, não 0, abstenção 0. Ata aprovada.
Gostaria que Ana, para ler esse convite para uma audiência pública. Convite para a audiência pública às instituições públicas e privadas. A Prefeitura Municipal de Piatã, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, convida a todos para participar da audiência pública a ser realizada no dia 11 de agosto de 2023, às 10 horas, tendo como local a Câmara Municipal. Cito a Praça Isidro Viana, número 38, Centro, para discutir e dar conhecimento sobre o termo de ajustamento de conduta nos autos do IC número 152, 9, 10, 29, 61/2021, com vistas à regularização do sistema de esgotamento municipal. Piatã, 4 de agosto de 2023, assinado pelo prefeito municipal Marcos Paulo Santos Azevedo e pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Zilvan de Macedo Oliveira. Obrigado, Ana. Peço a Ana também que leia o ofício número 038, de 3 de agosto de 2023, Gabinete do Prefeito Municipal de Piatã. Gabinete do Prefeito Municipal de Piatã. Ofício número 038, de 3 de agosto de 2023. Ao ilustre presidente da Câmara Municipal de Piatã, Bahia. Venho à presença de Vossa Excelência e dos demais edis desta Casa Legislativa, cordial e respeitosamente, informar que no dia 23 de maio de 2023 foi registrado um BO, Boletim de Ocorrência, na Delegacia da Polícia Civil do Estado da Bahia, cuja descrição foi de um fato que se enquadra aos tipos penais da calúnia, difamação e injúria, praticadas pelo vereador Amarildo Santos Lima. Para tanto, por meio do presente ofício e requerimento, o prefeito do município de Piatã, Marcos Paulo Santos Azevedo, passará a apresentar todos os argumentos relacionados aos fatos e aos crimes praticados pelo vereador Amarildo Santos Lima. Ao final, pugnando por providências desta Casa Legislativa, no sentido de avaliarem a nítida falta de decoro parlamentar do jovem vereador. Obrigado, Ana. Pedido de parecer à Comissão de Justiça e Redação ao processo legislativo número 106/2023, projeto de lei número 082/2023 do vereador Greison Roberto, que altera o nome de ruas que especifica e dá outras providências. Apresentação do processo legislativo número 107/2023, projeto de lei número 083/2023, que dispõe sobre a criação de regulamentação de programa de incentivo à educação de jovens e adultos para erradicação do analfabetismo e formação dos jovens e adultos deste município, autorizando ainda a concessão de bolsas educacionais como políticas de permanência para o incentivo à frequência, estudo e aprovação nas escolas municipais que ofertam vagas nas modalidades de ensino EJA, da educação básica e da outras providências. Apresentação do processo legislativo número 108/2023, projeto de lei número 084 de 2023, que denomina as vias e bens e logradouros públicos, indica e dá outras providências. Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que quiserem falar, sinta-se à vontade, só se inscrever. Com a palavra o vereador Amarildo Lima. Senhor presidente, peço a permissão para estar fazendo uso da tribuna. Sinta-se à vontade, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, servidores do município presente nessa casa.
E na oportunidade, senhor presidente, eu gostaria só de pedir para a fotógrafa da casa para fazer um registro para mim, por favor. Né, falarei na próxima sessão do ocorrido. Teria outras pautas para hoje também, mas fica para a próxima sessão. Por favor, fotógrafo. Foto. Aqui, por favor. Oi. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Thelma Silva. Pode ir. O meu bom dia a todos, senhores vereadores, mesa diretora, funcionários desta casa, assessoria de imprensa, senhora Marina, pessoal aqui presente, a todos que nos acompanham de suas residências, também quero, né, desejar o meu bom dia. Estou com a voz um pouco afônica, eu acredito que eu esteja com uma crise alérgica devido às minhas andanças desses dias e também está frio, né? Poeira, vento, mas eu não poderia deixar de usar da minha fala hoje nesta casa. Senhores vereadores, nosso público aqui presente, ontem eu fui ao distrito de Núbia, viu, nobres colegas de Núbia? Ontem eu turistei por lá, avisei no grupo de vereadores que estaria em Núbia, fui até a loja de Rita, Beto, a cumprimentar, e senti falta dos nobres colegas, né? Não passei pela feira, não os vi, mas foi um dia muito bom. Passei pelo CRAS, cumprimentei os feirantes, as pessoas, e eu quero aqui deixar registrado o meu carinho e o meu agradecimento ao distrito de Núbia, que foi muito bem acolhida, mandando um abraço aí ao pessoal do CRAS, da assistência social. Almoçamos lá, né, no restaurante do Branco, e fizemos um passeio bacana por lá. A minha visita, além de ver o distrito e visitar, né, os nossos munícipes, foi a abertura, não é, do Agosto Lilás. Nós estamos no mês de conscientização contra a violência doméstica contra as mulheres. É um assunto que precisamos falar, precisamos debater, porque temos. Inclusive, Piatã vem registrando casos. Na Bahia, morrem inúmeras mulheres por minuto. E, quando se fala em violência doméstica contra mulheres, há alguns que pensam, né, só na violência física, na questão da agressão. Mas são muitos tipos de violência, né? As mulheres vêm galgando um grande espaço aí, graças a Deus, mas ainda é pouco. Nós precisamos mudar, não é, essa trajetória, não somente dentro, né, das casas, a questão doméstica, mas no trabalho também. Mulheres passam, né, por questões violentas. Na política, eu sou prova disso, né? Sou a única mulher hoje representando aqui o município de Piatã no Poder Legislativo, mas volta e meia, se eu baixo a cabeça, não é, eu também passo por algum aperto. Então, quero deixar aqui o meu registro, né? Estou usando aqui a fitinha, que é o símbolo do Agosto Lilás, para que nós, vereadores, nós, munícipes, nós, pessoas, todos juntos nesta causa. Não é? Briga de marido e mulher, pode meter a colher, sim. E não só de marido e mulher, namorado, amigo, seja quem for. Inclusive, outra mulher agredindo outra mulher também não pode. É importante trazer essa temática. Precisamos visitar as escolas, e o pessoal do CRAS, né, na pessoa da coordenadora Magali, ontem em Núbia, com todos os funcionários, jogaram muito duro. Fizemos uma passeata, distribuímos panfletos, conversamos com algumas pessoas, ouvimos, né,
E é muito importante. O panfleto foi esse, né, o folder que foi distribuído. Né, quem tiver interesse em maior leitura, tá certo? Também, nobres colegas, eu quero falar aqui de um evento que tive a oportunidade de participar no final de semana, no sábado. Aconteceu em Cabralha a formatura das técnicas de agentes comunitárias e combate a endemias. Nem todos participaram, mas os que participaram eu estive lá. E quero cumprimentar toda a categoria pelo curso, né? Programa Saúde com a Gente, é um curso importante. Nossas técnicas, agente comunitária e técnicos, que temos técnicos também, e agentes a endemias, graças a Deus, não é? Estão aí capacitados para continuar fazendo o seu trabalho e melhor atender a nossa população. Motivo de muito orgulho. Também quero cumprimentar o pessoal aqui, agentes administrativos, né, eu estou vendo um bom número aqui, recebi, não é, acredito que por quase todos, o cardzinho, né, lá, vocês explicando a condição de vocês, não está em pauta hoje, estará semana que vem, não é isso, senhor presidente? Se tudo correr bem. E dizer a vocês que agradeço, né, pela confiança, por ter conversado comigo sobre. Vamos dialogar e eu estou aqui para o que precisarem, né? Podem contar comigo. Quero que deixem registrado aqui ao vivo, né? Um forte abraço a todos vocês. Eu não vou citar os nomes porque eu vou esquecer de um ou de outro, né? Aí não vai dar. Mas, vereadora Thelma, não é? Eu quero deixar isso muito claro. Eu pertenço ao partido PDT, eu sou situação hoje, ao lado do prefeito Marcos Paulo, mas eu represento a população. Então, a gente precisa, né, saber discernir as coisas. Eu sou uma vereadora de situação, fato. Né? Goste quem gostar, quem não gosta. Né? Não estou nem aí com isso. Fui eleita pelo povo, certo? Mas eu represento o povo. Essa fala que eu estou fazendo aqui, né, sei que tudo aqui tem uma maneira de ventilar de maneira distorcida. Eu já tive essa conversa com o prefeito, não é surpresa para ninguém. Eu estou aqui, só ao lado do prefeito, mas eu represento a população. Certo? Meu abraço a todos, que Deus abençoe. Qualquer coisa, eu peço uma parte aos nobres colegas. Também não estou em muita condição de ficar esticando a fala hoje pela voz. Tenham um bom dia a todos. Obrigado, vereadora Thelma. Com a palavra, o professor Valmir. Sinta-se à vontade. Meu bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, saudar a todos aqui presentes. Saudar um grande número de funcionários de várias designações aqui presentes. Vejo a importância da presença de vocês aqui hoje. Saudando assim todos os amigos, amigas, funcionários dessa casa. Agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui. E quero aqui iniciar a minha fala pedindo desculpas aos agentes de saúde que viveram ali um dia de glória, né? Por tanta luta, tanto estudo, dificuldade. E eu não posso aqui me ocultar e pedir desculpas, porque como eu fui convidado 15 dias antes, né, me deram o convite 15 dias antes, e no momento que eu estava viajando a Salvador, eu acabei esquecendo. Incrível quando muitas pessoas me questionaram por que eu não estava lá, e eu fiquei perdido. E é por isso que eu não fui, não vou aqui estar dizendo por outro motivo, mas estava sim na minha casa com condição de ir, mas infelizmente eu acabei esquecendo por ter sido convidado bastante dias antes. E acabei não indo, peço aqui desculpa, não vou citar nomes, mas eu vou citar nomes não vou citar nomes, mas vou fazer referência a uma pessoa que inclusive foi na minha casa reclamar por intimidade, porque somos até parentes, mas eu quero aqui desejar boa sorte a
todos aqueles funcionários em nome de Meirivan, que é minha prima, que inclusive foi a que me entregou o convite e foi em casa me dar uns puxões de orelha. E eu preciso falar a verdade, o que houve. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, em nome da professora Poliana, porque começou a se mobilizar um projeto do EJA o ano passado. Ele não foi assim muito avante, né? E hoje Piatã está com quase 300 alunos já credenciados, com previsões aí de mais, inclusive tem mais algumas comunidades em Cabralha, né? É um estudo importante e necessário, que são pessoas mais velhas, que não tiveram muita oportunidade de estudar, mas que com certeza serão vários professores nesse momento da escola. Porque tem o professor propriamente dito, que é o tutor, e tem aquelas pessoas ali com as suas experiências, que vão estar ali nessa escola, que eu acho de uma grande importância. Parabenizo a secretária, também tem a bolsa, né, de R$600, mas tem um procedimento lá, acho que recebe, tem a forma como se funciona na prática, eu, assim, não vou me arriscar a falar aqui agora, que não interagi ainda, mas parabenizar a secretaria por essa ação e as comunidades, que, na verdade, estão aí mobilizando as escolas, retornando assim a funcionar. Parabenizo a Secretaria Municipal de Educação. Também tinha algumas coisas para falar aqui hoje sobre a Secretaria de Saúde, mas eu preciso estar falando sobre outras coisas, não sei se há tempo. Essa semana, pessoal, que bom que tem uma série de funcionários aqui, que maravilha. Eu acredito que todos os vereadores, né, foram assim solicitados por os funcionários referente a um procedimento do veto, né? Várias e várias pessoas me ligaram: professor, a gente conta com o senhor lá para derrubar o veto, nós precisamos dessa valorização, tal. Foram vários e vários funcionários. Eu particularmente acho de uma importância muito grande essas cobranças, essas buscas e essas lutas. E teve um rapaz que ele estava meio agoniado, né, por causa da prima, que ganha pouco, que tem filho. Professor, ajuda minha prima. Mas a forma como ele questionava, eu começava a observar que estava difícil para eu responder. Porque como ele tem dificuldade para questionar, eu entendi que ele ia ter dificuldade para entender as respostas. E eu digo que eu não disse a nenhum funcionário: vou votar, não vou votar. Eu não disse a nenhum funcionário. E eu ainda marquei com os dois para conversar pessoalmente. Mas nós, vereadores, precisamos, sim, valorizar todas as categorias desse município. E alguns falaram assim: eu espero que o senhor não vai valorizar só os professores. Mas foi lido aqui na ata de hoje, quando no plano de carreira, que eu sempre falo e parabenizo o novo vereador Gleison Roberto por essa ação do plano de carreira do funcionário aqui, 2017, porém, com uma série de erros, uma série de problemas que está afetando hoje aqui a esses funcionários, e eu coloquei 26 interferências naquela ocasião, que o advogado até se zangou comigo, e dessas 26 interferências ele corrigiu 12, aliás, 18, né? E ficaram aí 8. E dessas 8, uma está hoje dando porrada, entre aspas, aos funcionários. E falar sobre essa questão do veto, e eu preciso falar sobre isso aqui, pessoal. A linha de entendimento que está tendo é muito séria. Quando as pessoas me mandavam: professor, ajuda a gente, professor, nos ajuda, derruba o veto. Naquele momento, eles me mandavam um texto onde mostrava uma reunião com o prefeito. E ali, me parece que de umas 15 a 20 pessoas, né, professor Arinaldo? Lá na sala da prefeitura. Umas 15 a 20 pessoas. Quando nós sentávamos com o prefeito, a PLB, geralmente nós sentávamos 4, 5 pessoas. Professor, então agora sentaram 10, 15, 20. Está correto.
Está certo, talvez ainda é pouco. Por quê? Porque pelo pouco do conhecimento que eu tenho, o que está se fazendo hoje é um plano unificado. Estou errado, professor, ou estou certo? Estou errado ou certo? Ok. Está se fazendo hoje um plano unificado. E esse plano unificado, ele vem a contemplar todas as categorias. E um plano, por mais que ele alguém ali sacudiu a cabeça, mas é isso. Todas as categorias que são concursadas. Se ele é unificado, ele vai atender a merendeira da escola, ele vai atender o funcionário, que é a categoria concursada e efetiva. E esse plano de carreira, se ele for um plano de carreira fraco, ou pobre, entre aspas, no mínimo ele vai ter 4 ou 5 designações. 4 ou 5 designações. Se ele for um plano fraco, ele vai ter várias designações de valorização. Essa designação, que é o que foi aprovado aqui, ela é apenas uma. Ela é apenas uma designação. Ela não é o plano de carreira de vocês. Aí eu pergunto, o prefeito já está avançando com vocês a apresentar nessa casa o plano de carreira, que contempla essa ação. Que, inclusive, eu digo mais, nós aprovamos aqui o ano passado o adicional de tempo de serviço de vocês. Quando na lei que eu recebi na condição de presidente, estava dizendo que não pagaria retroativo e que a lei iria entrar em vigor a partir daquela data. Eu aí mandei um ofício na condição de presidente e disse para mudar. Porque se ficasse daquela forma, vocês só iam receber o primeiro quinquênio do ano de janeiro do ano passado a 5 anos. Porque se tivesse pagando aí 4 quinquênios, 3 quinquênios, 5 quinquênios, como está pagando sem mudar aquela lei, o município poderia ser processado mediante o Ministério Público. Porque quando eles colocaram para não pagar o retroativo, referiu tanto aos valores como ao tempo. E era injusto referir ao tempo. Porque nós, professores, eu, por exemplo, já entrei no plano de carreira recebendo 4 quinquênios, aliás, 5 quinquênios, que é 25 anos. E essa lei do adicional do tempo de serviço, professor Arinaldo verificar, está no plano de carreira, porque se ele estiver no plano de carreira, passa a ser uma redundância futura. Porque nós temos que lutar aqui pelo plano de carreira. Segundo o prefeito, sentou com vocês e estará mandando esse plano de carreira para ser aprovado. E pode ter certeza que contarão com o meu voto. Porque eu digo, e vou dizer aqui, agora, em público, jamais eu concordo que prevaleça o veto. Eu votarei para derrubar o veto. Vou declarar aqui para todos vocês que me perguntaram e que acharam que tinham dúvida. Eu votarei para derrubar o veto. Agora, não concordo com o que vocês estão cobrando. Porque se vocês têm 6 designações, como é que vocês estão agora pedindo uma designação? Então, o que eu entendi que o prefeito me falou é justamente essa falta de entendimento que está tendo, ou eu estou entendendo errado, segundo o que foi me passado. Porque nós precisamos aprovar aqui para a categoria o plano de carreira da categoria. Primeiro, essa lei que foi para lá, que o prefeito votou, ela é uma lei exclusiva da Câmara de Vereadores. E se nós aqui derrubamos o veto, automaticamente o funcionário da Câmara, eles vão receber essa vantagem. Mas as outras categorias terão que ir para a Justiça. Terão que ir para a Justiça. Da outra vez, o município passou a dever, porque o município, quando for para a Justiça, o município não entrou com recurso. Porque essa é uma lei não do Executivo, essa é uma lei do Legislativo. Mas digo para vocês, vai continuar dessa forma? Já declarei aqui, vou votar para derrubar o veto.
Eu não disse isso ao prefeito, não. Estou falando aqui para todos vocês ouvirem, para não achar que eu estou aqui com a fala desfavoráveis a vocês. O que precisa entender que a responsabilidade de sentar para fazer um plano unificado, nós ficamos 1 ano e meio para fazer um plano que contemplou apenas uma categoria. Uma categoria apenas. O professor sabe aí. Nós não conseguimos colocar nem o pessoal dos 40%, que também é da educação, não conseguimos. Por que não conseguimos? Eu tive em Núbia com 42 pessoas na reunião, onde hoje, na educação, sem ser professor, onde tem funcionário mais concursado em Núbia, é na região de Núbia, onde tem mais funcionário concursado sem ser professor, e lá em Núbia, quando a gente foi fazer o estudo, não iria contemplar, porque carreira de professor é uma coisa, carreira de outro funcionário é outra coisa. E o único funcionário que recebe um plano de carreira, que pode trabalhar 20 horas, recebendo um salário mínimo ou mais de um salário mínimo, é o professor. Isso é lei. Então, é preciso que vocês lutem, não por lei cortada. Então, o ano passado, nós aprovamos o quinquênio, adicional tempo de serviço. Esse ano vai encaixar com outra designação. Aí eu pergunto, aonde é que está o deslocamento? Aonde é que está a formação, o diploma de vocês, os avanços horizontais, os avanços verticais, que vocês também têm direito? Então, assim, vai trazer hoje, trouxe ontem o quinquênio, hoje já vem esse outro, porque esse aqui é porque não tem no plano de carreira. Aqui já tem um plano de carreira que será implantado. O que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte, falar para vocês no sentido de que precisamos aqui cobrar o plano de carreira de vocês, que tem várias designações. Se não tiver essa que foi contemplada aqui, que coloque a emenda lá, no plano de vocês. Mas vou deixar aqui claro, agora eu vou deixar claro aqui para vocês, voto para derrubar o veto, porque eu não acho justo. Agora entendam vocês, que vocês vão ter que fazer um processo contra o município para vocês receberem, porque o projeto não veio do executivo, o projeto veio da mesa diretora, e foi para lá e o prefeito vetou. Eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui, porque há uma contradição, quando vocês estão debatendo com o prefeito um plano de carreira, que contempla vocês de forma gloriosa, quando vocês vêm com outro lugar que já tem um plano de carreira. Por exemplo, nós não temos licença-prêmio no nosso plano de carreira, nós não temos licença-prêmio. Nós podemos brigar por essa licença-prêmio, mas nós temos que brigar por essa licença-prêmio entendendo que a Lei 52, ela não pode ser bombardeada, porque a Lei 52, ela não contempla a licença-prêmio, mas ela contempla adicional tempo de serviço, ela contempla formação 1, formação 2, formação 3, que vai até 50%, ela contempla e muitos adicionais, né, tabela de professor que tem formações. Então, se a gente for implantar, temos que fazer uma emenda e não mandar uma licença-prêmio aqui para essa casa, com uma lei, com um número diferente. Nós temos que fazer a implantação. Então, o que vocês precisam é do plano de carreira e brigar com o que está fazendo. Por isso que eu parabenizo o nobre vereador. Porque o que vai ter agora é o quê? É uma emenda no plano de carreira da Câmara e vai contemplar essa ação. E vocês não têm esse plano de carreira. O que vocês precisam, gente, é de um plano de carreira. Isso eu precisava falar aqui e precisava declarar o meu voto, desde agora, para quando essa fala minha achar que ela está aí de encontro a vocês. Não está. Eu não tenho o plano em mãos, eu estou falando aqui que eu não conheço um plano de carreira, por mais fraco, mais pobre que ele seja, para ele não ter 5, 6 designações de avanço. Claro que tem pessoas que, para ter o seu avanço, ele vai ter que estudar, se lá está contemplando um tipo de formação que a pessoa não tem, claro que ela vai ter que buscar essa formação, claro que o deslocamento é quem tem deslocamento, claro que vocês têm que lutar por um deslocamento, que uma coisa é subir serra, outra coisa é atravessar asfalto, tudo isso tem que se debater. Então, eu não poderia deixar de falar sobre essa questão aqui, de estar pronto para ajudar, mas já deixando claro da minha opinião. Tenho nada contra nenhum de vocês, não. Não tenho mesmo. Mas vocês consultam um advogado trabalhista, o professor Arinaldo aí já está na educação há muito tempo, né? Talvez eu esteja falando algo aqui que não contempla, mas foi o que eu busquei com a administração para eu entender.
Porque ao mesmo tempo que eu não entendia o professor sentado, o prefeito sentado com aquela quantidade de pessoas para fazer um plano de carreira, ao mesmo tempo os funcionários estavam cobrando para que a gente derrubasse o veto de apenas uma contemplação. Aí eu não entendi. Quando, olha, cobra lá, vereador, do prefeito para que ele manda logo. Segundo ele, não vai demorar de mandar o plano de carreira. E segundo ele, estou falando na condição de líder, ele está pronto para mandar o plano de carreira para cá, para valorizar todas as categorias, com muito mais contemplações. Mas já declarei meu voto, então, se for depender de mim, vocês já estão com essa ação que vocês estão buscando contemplada. Tá? Só queria... eu queria falar mais alguma coisa, mas eu só tenho 2 minutos. Queria falar sobre a situação que ocorreu nos porcos, que também estou por dentro. Também sobre algumas coisas referentes à saúde, e tem alguma coisa que foi até uma cobrança do novo vereador. Como o tempo é coisa pouca, eu vou estar falando no meu momento de líder. A semana que vem eu vou falar sobre a situação da questão dos porcos. Eu vim, na verdade, a minha fala aqui hoje foi como líder do governo, porque eu me trozei sobre a situação, não tenho um plano de carreira em mãos, talvez a semana que vem eu chegue aqui com outra fala, mas isso é que eu penso para o momento, a minha linha de entendimento, de ter passado 12 anos com o Joel Câmara, que é o melhor contemplador de plano de carreira do Norte e Nordeste do Brasil. Então, a gente tem essa parte de regulamentação que ela é complexa, ela é difícil. Então, vocês não precisam apenas de adicional 1, vocês precisam de todos os adicionais que uma carreira tem direito. É isso que a gente está aqui para defender. Mas, já dei aí a minha opinião, senhor presidente, obrigado, tenho muita coisa para falar, mas é muito longo, aí eu tenho um pouco tempo. Pois não, colega? Eu quero parabenizá-lo pela sua fala, também pela sua coragem de estar já assim declarando, o seu voto em favor dos servidores públicos, dizer que, na verdade, uma coisa não proíbe a outra, nós podemos muito bem derrubar o veto e podemos aguardar o plano unificado ser apresentado a essa casa, ser votado, ser aprovado e ser sancionado. Queria, inclusive, que vocês soubessem também que isso que está dando direito a vocês foi um projeto meu, Eu fiz aqui, quando presidente dessa casa, o melhoramento do salário dos servidores da casa, e o de Dácio incluía vocês. Mas, para isso, precisava que vocês provocassem a justiça para que vocês tivessem direito. Foi o que vocês fizeram. Então, é exatamente o que o professor acabou de dizer ali. O projeto é um projeto que está contemplando os servidores do Legislativo. Então, para que vocês tenham o direito, vocês novamente terão que fazer essa provocação. Então, é isso. Obrigado, colega. Gostaria de colocar essa fala do colega também na ata. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, vereador Valmir. Com a palavra, o vereador Miron Matos. Fique à vontade, meu vereador. Como sempre é de costume, antes de falar de outros assuntos, eu vou ler aqui uma passagem bíblica, onde fala-se em Filipenses 4, o versículo 6, 7 e 8, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Como você enfrenta as preocupações? A oração a Deus é sua primeira ou última opção? Paulo, como Pedro, nos encoraja a lançar todas as coisas que nos causam ansiedade sobre o Senhor em oração. Não devemos ter ansiedade. Antes, devemos apresentar nossas preocupações ao Senhor em oração. Deus dá paz àqueles que levam a Ele suas preocupações. Tendo em vista certas circunstâncias da vida, a ansiedade até faz sentido. Contudo, Deus é capaz de conceder uma paz na presença do sofrimento que transcende o entendimento humano. O cristão deve intencionalmente dar atenção a tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e honrado, de boa fama, e meditar nisso. Quero saudar o senhor presidente, quero saudar os nobres colegas, na pessoa do líder da oposição, Amarildo. Quero saudar o público, na pessoa dos agentes administrativos que se acha presente aqui nesse plenário. Com esses, eu saúdo a todos aqui que assistem essa sessão. Temos que agradecer a Deus, porque Deus é quem dá em nós o ir e o vir, o que permite o andar. Deus é um ser supremo, e eu quero declarar toda a honra, toda a glória seja dada exclusivamente a Ele. Gostaria também de falar do veto do prefeito. Acredito que antes desse projeto feito pela mesa diretora da Câmara, ele teve uma tramitação passando pela Comissão de Justiça, passando pelo jurídico da Câmara, e foi tudo declarado constitucional. Por isso, a Câmara, nós vereadores, votamos por unanimidade. E hoje, nós devemos fazer valer o que essa Câmara aprovou. Porque não foi um projeto, como se diz, vindo com urgência. Não foi um projeto que veio para a Câmara aqui, para a mesa, no mesmo dia apresentado, no mesmo dia votado. Foi um projeto discutido, analisado. Tenho aqui sempre, desde, não sei, 2 anos atrás, sempre cobrando o plano de carreira dos servidores do município. E o que veio aqui para ser votado foi esse projeto do Legislativo. Então, fala-se
que está para vir e o plano de carreira será ótimo. Será também tendo a tramitação, tendo os pareceres que for devido e também o parecer jurídico. Mas uma coisa é que já foi aprovado esse projeto do Legislativo e o plano de carreira está à via ainda. Quem que sabe que hora vem? Quem que sabe? Pode ser que amanhã chegue. Muito bom. Estamos prontos para debater, para discutir, para ler, para estudar, para discutir, e que tenha, com esse plano, uma audiência pública de todos os servidores para ver o que foi apresentado. Mas eu quero aqui, como já declarei na minha fala, nas minhas mensagens aos agentes administrativos e também os servidores da Câmara, que votarei para derrubar o veto. Porque temos que fazer valer. Sabemos que os poderes são independentes, mas também ao mesmo tempo harmônico. Mas o poder legislativo, não só nesse projeto, nesse veto, tem que andar com suas próprias pernas. O vereador tem que fazer o papel de vereador, legislar, fiscalizar os atos do executivo. Por isso, eu quero deixar claro aqui que votarei para a derrubada do veto. Gostaria também de falar e pedir, com todo o respeito que eu tenho à pessoa do prefeito, mas como gestor, eu gostaria de pedir a ele, como vereador, representante do povo, credenciado com o voto direto, enumerar aqui várias obras inacabadas. E gostaria que o gestor, que a administração olhasse com carinho e desse o reinício dessas obras. Uma delas é o calçamento da Vereda das Tábuas. Outra é o posto de saúde do Curisco, posto de saúde do Salitre, o posto de saúde da Fazendinha. Tudo obras inacabadas. Está lá, toda hora que a gente passa e vê, começou e não acabou. Por isso, também quero enumerar aqui o Centro Educacional Bernardo Cândido de Pereira, que é uma das obras também que começou praticamente há 2 anos e ficou no meio da estrada. Gostaria também de cobrar aqui, nós tivemos várias reuniões. Por último, não participei, porque o assunto mais era a contabilidade. E os membros da comissão dos precatórios foram escalados membros que era apto
capacitado para fazer a contabilidade. Contudo, fez um ótimo trabalho, inclusive na direção do nobre vereador, professor Valmir. Agora, tudo ficou no silêncio. Entregou a contabilidade da prefeitura, da gestão, e a gente não está sabendo em que pé está. Muita cobrança de professores que não receberam na primeira etapa, porque não estava incompleto os documentos, e hoje estão completo. E eu deixo uma pergunta: por que não ainda receberam? Porque a segunda parcela, 2000, já está na conta da prefeitura, o 30%. Então, eu, como membro da comissão, e também como fiscal, como vereador, quero pedir uma resposta. A que pé está esses pagamentos? Quero também aqui parabenizar os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Tive o convite, fui lá em casa levar o convite, só que eu não pude participar, porque viajei. Amanhã está com 8 dias, voltei ontem, fui fazer exame, um tratamento de saúde que estou fazendo. Por isso, eu quero aqui deixar os meus parabéns aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Obrigado, novo vereador Miron Matos. Com a palavra, o vereador Edelso Oliveira. Meu bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, aqui eu cumprimento os funcionários dessa casa e a todos e a todas aqui presentes. Senhor presidente, eu quero fazer uma reclamação aqui. Ontem eu recebi de um morador ali da rua do Ribeiro, estava com um paciente em casa, doente, e assim, eu sempre votei aqui, em qualquer classe que me pede o voto, eu sempre estou votando a favor. E assim também, como eu votei aquele dia, eu disse, o dia que precisar, eu vou cobrar deles. Acho que era o professor Valmir, era o vereador, professor Valmir aqui, que era o presidente na época, que a gente votou aí, os projetos dos agentes de saúde. Eu, rapaz, na cama, sofrendo lá, e me procuraram ontem, e me disse que lá eles não sabem nem quem é o agente de saúde. Fica ali na rua José Quirino Lima, mas eu acho que o nome da rua lá, que é mais embaixo, é Rua do Ribeiro. Eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, mas se eles me procurarem, eu estou com a foto aqui, para encaminhar para o agente de saúde que ocupa aquele setor daquela área ali. Então, eu quero dizer aqui também a vocês que estão aqui presentes, que eu não cheguei aqui para votar contra o povo e nenhum trabalhador. Eu faço até parte da mesa, então não tem como eu não votar, dizer também que voto a favor da derrubada do veto. Muitos me procuraram no meu telefone, quem procurou eu atendi, meio na correria, mas deu uma satisfação, deu uma posição. E teve umas meninas de meu lugar também, eu vou dizer o nome aqui porque me procuraram também, Maílza e Nice, elas são da minha região, e assim, eu sei o quanto elas passou
para chegarem onde elas chegaram. Então, não sou eu que vou estar aqui para atrapalhar ninguém. Eu estou aqui só para ajudar e pode contar comigo no que precisarem. Eu acho que vocês estão de parabéns, têm prestado um serviço muito bom no nosso município e assim, eu acho que é no mínimo que nós aqui hoje pode fazer, porque o político, quando ele passa na casa do povo, ele bate no peito e diz, quando precisar de mim, eu estou lá para resolver. Então, é agora que realmente sabe quem são os representantes do povo. Muito obrigado. Obrigado, meu vereador Edelson Oliveira. Com a palavra, o vereador Beto Bahia. Senhor presidente, eu quero iniciar minhas palavras aqui fazendo um agradecimento. Um agradecimento a Deus. Glória a Deus. Falar de um livramento que Deus fez. Eu deveria ter feito isso na semana passada e acabei saindo antes, não foi possível. Meu filho saiu de casa no sábado, às 8 horas da manhã, e eu soube, inclusive, que Vossa Excelência assistiu isso de perto. Ele saiu com a bicicleta para comprar pão, e chegando na padaria, ele deu de frente com uma caçamba carregada, sem motorista, descendo a rua. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Só deu tempo para meu filho pular da bicicleta e a caçamba passar por cima dela. Então, por isso estou aqui agradecendo. Glória a Deus, bendito é o nome santo de Deus. Glória, glória. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os caros colegas vereadores, em nome de Vossas Excelências, os funcionários públicos do nosso município, as demais pessoas que nos assistem e as pessoas que nos assistem aí via internet. Eu quero aqui me desculpar, senhor presidente, com os colegas vereadores, as demais pessoas que estiveram presentes aqui na semana passada. Eu não pude ficar até o final da sessão. Eu já havia, inclusive, até antecipado a Vossa Excelência que sairia um pouquinho antes, porque naquele dia não estávamos tendo o transporte escolar na Núbia. Como todos sabem, a escola lá ficou num ponto assim que traz perigo para as pessoas que estão indo a pé, porque tem que ir pelo asfalto. Você vê um cambão ali de 30 crianças descendo o asfalto, um do lado do outro, sem nenhum acostamento. Os carros que vêm daqui para ir para a Inúbia desviando pela contramão, e aquilo tem trazido preocupações a todos os pais. Então, eu acabei, naquele dia, me ausentando para que eu pudesse ir buscar meu filho. Eu até, inclusive, antes pedi até o presidente para que colocássemos os vereadores, para que falasse antes. Depois fiz a cobrança a Vossa Excelência, que estava atropelando o regimento interno, como determina o artigo 133. O que eu pedi naquele momento foi exatamente para que fosse cumprido o regimento, mas dá também aqui uma orientação o presidente, dizer que eu confio em Vossa Excelência e que eu não quero enxergar Vossa Excelência como se enxerga, por exemplo, o vice-prefeito do nosso município, com atitudes de ditador, com atitude de coronelista. Então, dizer que Vossa Excelência, quando tiver que atropelar o regimento, nós somos um colegiado, Vossa Excelência pode muito bem ouvir aqui o plenário, e tenho certeza que todos nós vamos concordar com o pedido que for feito de Vossa Excelência. Em termos de orientação, é isso. Dizer que nós tivemos 2 projetos, né, que foram vetados pelo o prefeito. Dizer que um deles é um projeto de minha autoria, que fala da segurança nas escolas, né, que pede o monitoramento, né, através de câmaras de segurança. Foi vetado pelo prefeito. Depois do veto, eu queria dizer que alguns pais se reuniram, né, foram, não sei se 1 ou 2 pais, conversar com a secretária de Educação, se proporam, inclusive, fazer a doação das câmaras e da instalação das câmaras. A secretária de Educação pediu um tempo para que ela pudesse conversar com o chefe do Executivo e retornou aos pais dizendo que não aceita a doação e a instalação das câmaras na escola. Eu achei isso realmente um absurdo, né? Então, eu queria
pedir aos nobres colegas vereadores para que nós possamos contemplar, né, os pais, os alunos, professores, demais servidores de escola, e para que nós possamos dar a devida segurança a eles. Então, eu peço para que nós possamos nos unir e fazer a derrubada desse veto, como também a do veto que vai beneficiar os servidores municipais aqui de Piatã. Ok, Miron, só um pouquinho. E dizer, gente, que quando eu fiz esse projeto que está dando a vocês esse direito, eu, na época, fui pedido pelo atual prefeito, que foi instruído, pelo atual não, minto, pelo ex-prefeito, que foi instruído pelo atual prefeito, para que eu não fizesse aquele projeto. Então, naquele momento, eu fiz o projeto, eu não encaminhei o projeto ao executivo, porque ele era um projeto que desrespeitava somente ao legislativo e que não ultrapassava os 70% do índice pessoal da Câmara. Então, a gente poderia fazer isso por aqui através de um decreto legislativo. Então, nós fizemos, na época, me recordo que Luciano foi uma das pessoas que esteve à frente, né, questionando que vocês também teriam direito, provocaram a justiça deu esse direito de vocês, um direito, e dizer a vocês que, com o meu voto, vocês podem contar, viu? Serei favorável à derrubada do veto. Senhor presidente, eu queria pedir aqui também, até o nobre presidente, até o nobre professor Valmir, na condição de líder do executivo, professor, os alunos do Guadalupe, do 3º ano, estão tendo muita dificuldade para o estudo por falta de livros. Os alunos do 3º ano do Guadalupe não estão tendo livros. Lá tem 8 livros que os alunos têm que sentar em dupla e depois não podem levar para casa, né? O do período da manhã não pode levar para casa, porque depois chega o do período da tarde, que precisa estudar. Então, para a gente procurar dar uma solução para que esses alunos tenham ali o seu estudo digno. Eu quero aqui também, senhor presidente, noticiar uma contradição. A Prefeitura de Piatã está fazendo uma campanha denominada de Piatã Sem Fome, e quando eu falo de uma contradição é porque dói quando a gente vê uma campanha para arrecadar alimentos e 2,5 toneladas de alimento indo para o lixo. Muita irresponsabilidade. E o pior de tudo, esses alimentos foram adquiridos de agricultores da agricultura familiar do nosso município. Todo mundo levou calote, ninguém recebeu. Isso é realmente um absurdo. Então, eu quero aqui repudiar isso. Vou aqui finalizar as minhas palavras, como fez a nobre vereadora Thelma, falando de sua condição política, que é uma vereadora de situação. Quero dizer, Thelma, que eu também sou um vereador de situação. Sou um vereador de situação ao município de Piatã, de situação à população do município de Piatã, e não um vereador de situação à gestão municipal. Mas dizer que todo aquele projeto que vir da gestão municipal para essa casa, que beneficiar o nosso município, que beneficiar o nosso povo, serei sempre situação. E aqueles que vir que assim não fizer, serei sempre oposição. Então, para finalizar, aquilo que eu sempre disse em meus pronunciamentos, não sou vereador de grupo, não sou vereador de partido, sou vereador, sim, do povo de Piatã. Vou finalizar as minhas palavras me solidarizando com você, Amarildo. Vou lhe dar uma parte, me solidarizando com você, Amarildo. Eu não sei se Vossas Excelências sabem, mas o prefeito protocolou aqui na casa ontem um pedido de cassação do vereador Amarildo. Ele subiu na tribuna com a placa dizendo que a sua voz não calarão. A sua voz é como a minha, Amarildo. A nossa voz só vai se calar o dia que o Supremo Arquiteto da Natureza assim quiser.
Finalizo assim as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. E a parte do nobre colega Miron. Eu gostaria, Beto, companheiro, e dizer que o meu voto, não mencionei na tribuna o seu projeto, mas conte com o meu voto na derrubada do veto. E dizer como anda o Brasil nas escolas, os crimes, pais preocupados com os filhos nas escolas. E também dizer que meu voto é para a derrubada desse veto também. E gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer também que faço das palavras do vereador Beto Bahia as minhas referentes ao companheiro Amarildo. Vamos dobrar as nossas visitas, Amarildo, e Beto também, de fiscalização, porque o desmando é muito, as irregularidades são muitas, e cada dia que acontece um ato desse vindo para a Câmara, nós vamos dobrar os nossos trabalhos. Conte comigo, vereador, e vamos em frente. Obrigado. Obrigado, novo vereador Beto Bahia. Com a palavra, o vereador Zaqueu Alves. Bom dia, senhor presidente, caros colegas. Em nome do meu amigo e concunhado Tiago, saúdo todos presentes. Quero que, senhor presidente, as palavras são poucas. Quero dizer que sou hoje do grupo de situação, mas também quero declarar meu voto aqui favorável ao povo de Piatã, aos servidores. Estou com vocês, vou votar contra o veto do prefeito. Essas são as minhas palavras, prefeito. Obrigado, novo vereador Zaqueu. Com a palavra, os líderes. Quem vai falar primeiro? Com a palavra, o líder da situação, professor Valmir. Senhor presidente, como eu disse, hoje foram muitas as demandas que a gente trouxe, Felizmente, muitas coisas ficaram sem esclarecer devido ao tempo, mas a semana que vem a gente vai estar aí seguindo com mais informações e dizer ao nobre colega aqui que cobrou sobre aquela questão desde o início, quando nós retornamos, sobre aquela gestante, e eu fui fazer justamente, tentar buscar as informações devidas, mas me cobraram o nome da pessoa, e sem o nome fica meio assim difícil para estar verificando, porque foi coisa do ano passado e eu também tive o interesse, falei com o secretário, não, a gente quer mesmo verificar, mas precisa que eu passe o nome. Então, assim, se o nobre vereador conhecer e tiver o nome, inclusive hoje a gente também, então a gente não tem assim nenhuma informação ainda para passar devido a essa situação de não termos o nome da pessoa. E com relação também aos quebra-molas, também a gente tem assim hoje uma resposta de que, segundo a informação, foi colocado já as placas, porque não é conveniente que se faça um quebra-mola já de imediato, sem ter algumas informações dias anteriores, que as placas já foram colocadas no local, nos locais. Aí eu gostaria que o nobre vereador pudesse estar checando a questão, nos lugares devidos, com relação a isso aí, me parece que logo em breve já está fazendo. O nobre vereador pode estar lá verificando também essa informação. Eu, na verdade, não fui verificar, mas essa foi a forma que foi a mim passado. Tá ok? Então, como eu disse, eu tenho outras coisas para falar aqui na condição de líder, mas, infelizmente,
é algo que vai demandar aí 10, 15, 20 minutos. E como a gente só tem 5 minutos, eu não vou nem começar a falar, porque eu sei que não vou ter o tempo assim devido. E deixar claro na condição de líder que a minha referência que eu fiz aqui referente o que eu fiz aqui referente à questão da minha declaração, eu fiz referente àquilo que eu estava falando, que tem a ver com o plano de carreira dos funcionários, sabendo que nós temos aqui 2 vetos e que eu não manifestei referente aos 2 vetos ou não, e sim apenas um. Obrigado, senhor presidente. Líder, com a palavra, Amarildo Lima. Não vai usar, não? Obrigado. Eu gostaria, o Arinaldo, que é o presidente da categoria de servidores do município de Piatã, ele pediu um espaço e ele não estava inscrito. E aí eu gostaria de consultar o plenário aí, se no caso tem alguém que é contrário à fala do presidente. Então vamos abrir espaço para ele de 15 minutos. Pode ser? Alguém contrário? Com a palavra o presidente do sindicato dos servidores do município de Piatã, Arinaldo. Sinta-se à vontade, Arinaldo. Bom dia a todos, aos vereadores da casa, ao presidente Jussi, demais pessoas presentes, né, em especial aí aos agentes e assistentes administrativos, servidores efetivos do município. E gostaria primeiramente de agradecer a Deus, né, de estar aqui presente nessa oportunidade, e também ao presidente da casa e a vocês vereadores por terem concedido, né, sem um pedido oficial, essa nossa fala, que é de esclarecer alguns pontos que a gente considera importante para o público, né, no entendimento do que diz respeito ao plano de carreira e essas questões que envolvem o veto 077 de 5 de maio de 2023. Como foi assim concedida a nossa fala, eu coloquei aqui alguns pontos que a gente precisa ser mais incisivo. E um deles é sobre o plano de carreira. Eu acredito e tenho visto, por conta de algumas falas de algumas pessoas, né, de alguns vereadores, que está faltando alguma compreensão. Esse plano de carreira, né, a gente vem cobrando ele, já falei por diversas vezes aqui nessa casa, com o pedido, né, feito e foi atendido, graças a Deus. Mostramos qual era a nossa proposta sindical e até ali ia o que a gente poderia fazer enquanto entidade, que era apresentar a proposta, e a partir dali cabia ao município quem tem o poder, né, e de encaminhar para essa casa legislativa. Primeiro, como eu disse, é simplesmente uma proposta daquilo que a gente entende que é viável e é bom para a categoria. Então a gente ficou aguardando algumas negociações, que um plano de carreira não se aprova da noite para o dia, é fruto de muita discussão, de muito entendimento, e como eu já falei com eles próprios ali, eles são testemunha disso. Eu, enquanto presidente, não bato martelo em nada, quem bate é a categoria. O que eles definirem é assim, assim será definido, porque eu não vou para a sala de ninguém bater martelo. Isso não é da minha pessoa, isso eu não faço. Certo? Sobre a questão do quinquênio, que foi colocada aí pelo professor Valmir, esse quinquênio, né, ele se transformou em lei, começou a vigorar a partir do ano passado, 2022, então que ele simplesmente, o que a gente vai pegar? A gente já fez isso, o quinquênio ele vai entrar lá no plano de carreira como uma lei que já vigora no município, sem nenhum problema. Né? E a partir daí segue o pagamento normal como está sendo feito agora. E a questão das vantagens, as vantagens contempladas nesse plano, elas já são cumpridas pelo município, com exceção de quê?
do que foi colocado aí no projeto de lei, né, encaminhado, que foi votado por vocês, vereadores, por unanimidade, é o quê? As vantagens em índices percentuais daqueles servidores que se qualificam na profissão durante o seu período de trabalho. Normal em qualquer plano de carreira. Tem nos professores, tem nos servidores da polícia, tem, né, nas demais categorias. E o que a gente está vendo aí agora, com esse veto do projeto de lei da Casa, é que simplesmente a gente já tinha isso contemplado no nosso plano, de forma um pouco diferenciada, em índices percentuais, né? Mas igual. O que a gente está entendendo, né, e está sendo pleiteado é o quê? É simplesmente um projeto de lei que ele altera um artigo do plano de carreira da Casa, dos servidores da Casa, que de forma direta ele contempla esses servidores, né, da Casa. É bom a gente lembrar disso, que eles estão tendo um reajuste salarial de 5,5% ao ano. Ou seja, 11% em 2 anos, que eles não têm aumento desde o ano de 2022, desde janeiro de 2022. E de forma indireta, esse projeto de lei, né, por conta da nossa Constituição, que fala sobre a isonomia salarial, que ela está sendo contemplada também no seu artigo 7.3, inciso 21º da Lei Orgânica do Município, eles atingem de forma indireta 38 servidores do Executivo, que são 28 agentes administrativos e assistentes administrativos, e mais 10 motoristas. Lembrando que, no caso dos motoristas, como foi dito aí, né, pelo vereador professor Valmir, que falou sobre a questão desses servidores, assim que o veto, né, for colocado em votação, ele sendo, fugiu a palavrinha aqui, derrubado, obrigado, vereador, que ele for derrubado, simplesmente ele irá contemplar uma situação, como ele falou, que precisar ir para a justiça. Não espero, não é que o município faça isso. Eu espero que esse reajuste seja de forma automática, até porque isso, né, aconteceu no ano de 2019, né, foi pago no final de 2019 a esses servidores, como o vereador Beto lembrou, que acionaram a justiça para isso, dentro da lei, tanto é que quem fez a análise do processo de forma imediata, não teve nenhum problema, foi lá e deu o aval positivo aos servidores que entraram com essa ação, né? Se o município não teve nenhuma situação contrária, porque entendeu também que era justo até por conta das leis existentes, principalmente, né, a lei fugiu aqui, a gente vai ficando velho, né, que é a lei que rege o município, a lei orgânica, né, no seu artigo 7.3, que fala sobre a isonomia no inciso 21º. Então o município, acredito que naquela época entendeu assim, e de forma automática, tanto é que esses que entraram na justiça receberam em novembro de 2019, e os outros que não entraram, que não haviam entrado na justiça, né, nós tivemos também uma ação de ir lá conversar, né, de forma verbal com o prefeito, ele entendeu também, e estão aí de testemunha que a partir de janeiro ou fevereiro, se não me engano, começaram a receber conforme os outros que entraram na justiça, não foi isso? Então, né? E com relação ao processo que houve dos motoristas no ano de 2021, que também, né, acionamos o município para isso, com entendimento, sem a necessidade de ir até, né, um processo judicial, contemplamos também, de acordo com o salário do funcionário motorista do Legislativo,
foi contemplado a equiparação, através de decreto ou portaria, não me lembro aí direito, mas, havendo a oportunidade, a gente pode trazer isso para vocês, para confirmar, que os motoristas também foram equiparados, o salário deles, que são 10 do executivo, com esse motorista do legislativo. Então, a gente não vê nenhuma situação de ter que, né, no nosso entendimento e naquilo que a gente entende que é a sanidade e serenidade do executivo, para que possa, de forma automática, porque a gente sabe que tem plenas condições para isso, para poder, né, simplesmente reajustar o salário dos seus servidores do executivo, né, simplesmente de 5,5% no ano passado, e mais 5,5% de acordo ao projeto de lei 077, que, como eu disse, atinge esses funcionários de forma indireta. São simplesmente 38. Para deixar bem claro, são 28 agentes e assistentes administrativos e mais 10 motoristas. Então, a gente fez aí um cálculo, né, por baixo, como a gente diz, sintetizando, e aí a gente colocou lá no salário base um aumento aí para o município mensal de em torno de, no máximo, aí R$11.000 para esses servidores. Então, a gente entende que a gente, né, o que a gente pleiteia não é de forma injusta e nem em desacordo com a lei. A gente está pleiteando aquilo que é justo e o que diz a nossa Constituição. Oi. Pudesse deixar claro aí, de vez em quando nós somos parados, quando eu falo nós, eu acredito que não é só eu, somos parados por alguns servidores perguntando quando é que nós vamos votar o plano de cargos e salários. Aí eu respondo que é quando ele chegar na casa. Eles rebatem dizendo que já está na casa, que você já nos apresentou. Então, a apresentação que ele fez é como está fazendo agora. O projeto, na verdade, ele precisa ser apresentado pelo Executivo e protocolado na casa. E deixar claro que, quando nós fizemos o plano de cargos e salários da Câmara Municipal, foi exatamente para dar exemplo e para forçar o Executivo a fazer o de vocês também. É isso, Arnaldo. Pronto. Só deixar claro, só para, né, reforçar aí a sua fala, que a gente também sofre essa pergunta, né, que a gente, nosso sindicato, por que não manda para casa? A gente simplesmente apresentou na casa a nossa proposta, que até onde a gente pode ir, que é apresentar uma proposta, que, como eu disse anteriormente, que, né, de acordo com os posicionamentos da categoria, que a gente entende que naquele momento é viável para a categoria. Tanto é que essa proposta foi apresentada a primeira vez aqui, vocês se lembram, foi em 2019. E a gente agora está reformulando, que a gente tem o prazo até, conforme portaria expedida pelo município, pelo Executivo, que a gente tem até o dia 23 desse mês de agosto, para poder, juntamente com a comissão que foi criada, com membros do nosso sindicato, com pessoas do nosso sindicato, e mais alguns membros de alguns segmentos do município. Então, a gente tem até o dia 23 de agosto para poder contemplar essa proposta, para a partir daí ir para a contabilidade, fazer os cálculos necessários, e aí depois, se é viável ou não, apresentar uma contraproposta, para depois a gente reunir com a categoria, e a categoria é quem vai definir. Então, esse projeto, né, o projeto de proposta que a gente tem apresentado em 2019, e ele está sendo reformulado. Lá em 2019, a gente tinha, dentro dessa proposta, uma quantidade de servidores efetivos no município, concursados, a gente tinha 238. Agora, recentemente, no mês de julho, final de julho, a gente fez um novo apanhado e temos simplesmente 214. Então, a gente sabe, né, e tem conhecimento e certeza que esses 214, o município tem plenas condições de, né, fazer um plano de carreira que contemple de forma justa, dentro da lei, para esses servidores. O que nós queremos é que esses servidores sejam valorizados, não só no seu local de trabalho, e sim também naquilo que é de direito, porque todos os servidores desse país recebem reajuste salarial, e a gente vê aí segmentos que o reajuste não é pouco. No caso deles, é só 5,5% ao ano. Também os servidores da casa, porque quando a gente vem aqui falar
dessa situação, nós também estamos fazendo referência aos servidores da casa. E não é justo que vocês, vereadores, também contemplem, apresentem um plano de, um projeto de lei que contemplem os seus servidores e depois deem para trás. Sinto muito em falar isso, mas não é justo. Vocês apresentem o plano de carreira para contemplar os servidores da casa de vocês e por uma situação de um veto, do executivo, que vocês depois votem a favor desse veto. Então, vocês... a questão aí está um pouco complicada para o nosso entendimento. Se tiverem uma situação diferente, por favor, que nos expliquem. Porque nós já achamos uma incoerência nesse sentido. Você apresenta um projeto para contemplar, para os servidores da sua casa, por conta de que vai atingir de forma indireta outros servidores, vocês irem lá e votarem a favor desse veto. Certo? Então, eu agradeço aqui pela oportunidade, mais uma vez, e sempre estaremos prontos para esclarecimentos. Estamos, a nossa palavra aqui hoje não é contra A ou B, contra executivo, legislativo. Nós simplesmente estamos lutando por aquilo que entendemos que é justo, dentro do nosso entendimento da lei e do que eles merecem enquanto servidores do município. Precisam ser valorizados. Muito obrigado, senhor presidente, vocês vereadores, e mais uma vez nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Pergunta aí, sinta-se à vontade aí. Ninguém? Considerações finais aí, Arinaldo. Como eu disse, gostaria de reiterar isso, que nós não estamos fazendo aqui nenhuma oposição a ninguém. Nós estamos fazendo uma posição favorável sempre, enquanto entidade, aos servidores efetivos desse município, porque merecem o nosso respeito, merecem o nosso apoio, merecem a nossa luta juntos sempre. Certo? Não somos contra contrato de A ou B ou C. O que nós queremos é a valorização desses que estão aí no município há mais de 20 anos, sempre dando o seu melhor. Muito obrigado, senhor presidente, e a vocês, vereadores. Até a próxima. Obrigado, Arinaldo. Eu quero dizer que essa presidência, quando assumi, uma das coisas que eu prometi a todos foi democracia nessa casa. E até agora, até o momento, eu vejo que eu acho que eu não falei com ninguém. Tenho tentado dar abertura até demais para todos. Então, qualquer categoria que queiram falar aqui, se defender, sinta-se à vontade, que aqui é a casa do povo. Aqui é onde os vereadores, seus representantes, se expressam. Se alguém for representante de categoria e quiser falar aqui, a tribuna está aberta. Então, fica assim. Pode ter a maior certeza do mundo que essa casa está aberta para todos. Entramos na ordem do dia. Nada consta. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2023, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.